Oi, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma lição da nossa EBD? Hoje nós vamos para a lição número 10, que vem com o tema Felizes os que são perseguidos. Isso mesmo, crianças, vamos aprender hoje o porquê, que essas pessoas são felizes por serem perseguidas, Mas antes, vamos orar, falar com o Papai do Céu? Fechem os seus olhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus, tá bom, crianças? Vamos lá, crianças. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, Pai, para te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar a nossa aula, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar direção e sabedoria, para que possamos aprender mais com a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude nos dias de hoje, Pai. Nós vamos aprender hoje com esta lição, meu Deus, sobre a perseguição dos cristãos, Sabemos que é muito difícil nos dias de hoje, Senhor, servir a Ti, Pai. Mas nós estaremos aqui, meu Deus, fiel, Jesus, fiel, pedindo forças, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar para que possamos Te servir e ser fiel até a morte. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha entrar em cada coraçãozinho, Jesus, que eles possam entender esta lição, a Tua palavra, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Amém. Amém, crianças? Então vamos aprender com a nossa lição de hoje, tá bom? Lição número 10, Felizes os que são perseguidos. Aqui no Saber Mais, olha só o que diz. Você já parou para pensar se está disposto a suportar qualquer sacrifício para permanecer fiel à palavra do Senhor? Nesta lição, veremos que aqueles que suportam perseguições por causa do nome de Jesus terão uma grande recompensa na eternidade. Então, crianças, nós vamos falar sobre aqueles que foram perseguidos, Por serem fiel à palavra do Senhor Jesus, por levarem o evangelho, Por falar do amor de Jesus, eles foram perseguidos e até mesmo mortos, Isso mesmo, eles morreram por não negar a sua fé em Jesus, tá? Nós vamos aprender hoje com esta lição. E a nossa lição, crianças, está lá no livro de Lucas 6, 22 e 23, os versículos, e no livro de Atos 12, do versículo 1 ao 19. Mas a tia vai ler para vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 6 e o versículo 22, tá bom? Vamos ler aí, acompanhe na sua casa, pegue a sua Bíblia, Chame a mamãe e o papai para que possamos ler a palavra do Senhor Jesus, amém? Lucas 6 e o versículo 22, tá bom? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, Então aqui tá dizendo, bem-aventurado, Vocês que serão odiados pela palavra de Deus, por não negarem o nome do Senhor Jesus, Porque vocês vão ter um galardão lá no céu, na eternidade, Jesus vai vir buscar o seu povo que for fiel a Ele, Então é isso que nós vamos aprender hoje, tá bom, crianças? Vamos agora para o nosso memorizando. O nosso memorizando diz assim, crianças. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Mateus, capítulo 5 e o versículo 10. Mais uma vez, Deus está falando aqui, crianças, felizes os que sofrem perseguições, porque o reino dos céus é delas, Então nós teremos o nosso galardão lá no céu, a vida eterna com Jesus. Essa será a nossa recompensa, se nós formos fiel até a morte, se nós não negarmos o nome do Senhor Jesus.
Você já sofreu alguma perseguição, crianças? Na escola, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, né? Alguém já fez bullying com vocês? Vocês já sofreram preconceito por serem cristãos, por serem evangélicos ou filhos de cristão? Muitas das vezes, né, tem muitas crianças que sofrem isso, que passam por isso, né? Perseguição na escola, perseguição com seus amigos por ser cristão, por ser evangélico, né? Mas a tia vem falar para vocês, crianças, não se deixarem abalar, não. Não fiquem tristes por isso, não. Porque Jesus, ele se agrada, né, daqueles que amam a sua palavra, que obedecem a sua palavra e não negam o nome dele, né? Porque, como recompensa, vocês terão o galardão lá no céu, a vida eterna, né? Tá bom, crianças? Então, não fiquem tristes, não, tá bom? Obedeçam a palavra de Deus, obedeçam os mandamentos do Senhor Jesus, obedeçam a mamãe e o papai, tá bom? Para vocês terem o galardão e ir morar com Jesus lá no céu, andar nas ruas de ouro, né? Que maravilha, né, crianças? Agora a tia vai falar para vocês alguns exemplos aqui daqueles que sofreram perseguições, né? Alguns personagens na Bíblia que sofreram perseguição. A tia vai falar com vocês o nosso primeiro personagem, que será José. Isso mesmo, José do Egito. Ele foi perseguido, crianças. Ele foi perseguido por não se envolver com a mulher de Potifar, né? A mulher de Potifar queria se envolver com ele, mas ele foi obediente a Deus. Ele não quis, né, cair nessa cilada. E por conta disso, ela inventou uma mentira e ele foi preso, né? Ele foi perseguido, mas Deus honrou ele, né? Porque lá na frente ele se tornou governador, né? Deus honrou. Então José, ele foi perseguido, né? Mas não negou a fé no Senhor Jesus. Agora temos outro personagem, outro exemplo, que é Daniel. Isso mesmo, crianças. Daniel também foi perseguido. Ele foi lançado na cova dos leões, porque ele não negou seu Deus, ele não negou a sua fé em Deus, né? Ele orava, né? Mesmo com o decreto do rei que não podia orar, né? Ele continuou orando, sim, ele continuou buscando ao Deus dele, ao Deus verdadeiro e único, né? Ele não temeu, não. E ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus estava com ele. Deus enviou um anjo lá na cova e protegeu, né? Nada lhe aconteceu. Daniel foi perseguido, mas Jesus o livrou da morte. Deus o guardou naquele momento, né? Agora, o nosso outro personagem, que é João Batista. Isso mesmo, criança, João Batista também foi perseguido. Sim, ele também pregava o evangelho, anunciava as boas novas. Foi ele que preparou o caminho para Jesus, né? Ele anunciava que chegaria o Salvador, Jesus, né? Para salvar a humanidade. Ele batizava as pessoas, mas infelizmente nem todos gostavam, né? O rei mandou prendê-lo também, e mais para frente ele foi morto, né? Porque ele anunciava, né, as boas novas. Ele denunciou o pecado do rei, né? Todos estavam pecando, né? E o João Batista falava para eles se arrependerem, né? Então ele foi muito perseguido por causa disso, né? E outro personagem, crianças, o nosso outro personagem, que é Estevão. Estevão também foi perseguido e foi morto, apedrejado. Ele não negou a fé em Jesus, criança. Ele foi fiel até a morte e ele foi apedrejado. As pessoas jogaram pedras nele, né, e mataram ele por ele não negar a Jesus. Mas como recompensa, ele recebeu o seu galardão. Quando ele estava sendo apedrejado, ele falou: Jesus, recebe o meu espírito, né? Então eu creio, crianças, que ele foi para a eternidade, né? Ele ganhou o seu galardão lá no céu e Deus o recompensou, né, por sua fidelidade. Então, crianças, esses são os personagens que a tia trouxe como exemplo, tá?
que foram perseguidos, que não negaram a sua fé em Jesus. Mas Deus o recompensou, eles tiveram o seu galardão e a sua vida eterna com Jesus lá no céu, amém? Mas o nosso personagem da nossa história é outro, né? A tia vai ler aqui para vocês, olha só. Desde a fundação da igreja, por intermédio dos primeiros discípulos, muitos ouviram o evangelho da graça e tornaram-se cristãos. Por outro lado, isso despertava o ódio daqueles que não queriam ver o nome de Jesus anunciado. Nesse tempo, os cristãos começaram a sofrer muitas perseguições e se lembraram das palavras de Jesus no monte. Felizes são vocês que, quando forem insultados e perseguidos por me seguirem, pois tem uma grande recompensa no céu para vocês. Quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais se uniam em oração. E mesmo em meio à perseguição, a igreja continuava recebendo novos irmãos. Pedro e os demais discípulos pregavam incansavelmente em vários lugares anunciando a salvação. Nesse período, o rei Herodes arquitetava planos de como desanimar a igreja. Quando soube que Pedro era um de seus líderes, mandou prendê-lo com máxima segurança, atou as suas mãos com correntes e pôs guardas para vigiá-lo. Enquanto isso, ao invés de os irmãos ficarem tristes e desanimados, eles oravam dia e noite, pedindo que o Senhor realizasse um milagre e libertasse Pedro. Isso mesmo, crianças. A igreja orava pela vida de Pedro, né? Para que nenhum mal acontecesse a ele. Uma noite, antes da Páscoa, Pedro estava dormindo, quando de repente uma luz brilhou dentro da prisão. Era um anjo do Senhor que disse: levante-se depressa, vista a sua capa e venha comigo. As correntes se soltaram e Pedro saiu da prisão, seguindo o anjo. Ao passar pelos guardas, ninguém os viu, até que o portão se abriu sozinho e Pedro finalmente ficou livre. Quando ele se deu conta do milagre, caminhou depressa até a casa, onde os irmãos estavam reunidos orando por ele. Ao abrirem a porta, ficaram surpresos, mas logo perceberam que Deus havia atendido suas orações e se alegraram no Senhor. O rei Herodes ficou furioso ao descobrir que o seu plano de perseguir os cristãos não deu certo e que a prisão de Pedro fortaleceu ainda mais a fé e a comunhão da igreja. Amém, crianças? Então, olha só, Pedro foi perseguido, foi preso, mas a igreja continuou orando, né? Os seus irmãos, né, continuaram orando por ele. E ele foi solto, o anjo libertou ele e os guardas nem viram, né? Glória a Deus por isso, né? Então, aqueles que são perseguidos, crianças, Deus está guardando, Deus está livrando, né? Porque eles terão o galardão, a vida eterna lá no céu. Amém, crianças? Então, não fiquem tristes, tá? Se alguém estiver perseguindo vocês, estiver fazendo bullying, estiver deixando vocês tristes, não fiquem, crianças. Orem por eles, tá bom? Não neguem a sua fé em Jesus, tá bom? Sejam fiel, obedeçam a palavra do Senhor Jesus, para que vocês possam ter o seu galardão lá no céu, a vida eterna. Amém, crianças? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana muito abençoada por Deus, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, amém? Tchau!